Maná de Revelações do Filho Indicado de Deus, Pastor Apollo Sikiboloi. Lição 4. As bases da verdadeira salvação. Hoje continuaremos a série de lições de estudo bíblico que o Senhor estará respondendo às questões mais controversas hoje em dia, que são sobre as bases da verdadeira salvação. Então nossa primeira pergunta, pastor, é a seguinte: existem milhares de religiões e denominações em todo o mundo que ainda não entraram em concordância uma com a outra. Eles sempre se desentendem e debatem sobre crenças e práticas. Então, no meio de todas essas confusões, a questão é: qual delas é realmente o caminho para o céu? Pois isso tem sido uma grande confusão para os que buscam a verdade, pastor. Eu acho que essa confusão agora vai acabar por causa dessa série de lições chamada Maná de Revelações, que eu estou compartilhando com os filhos e filhas do Pai na nação do Reino em todo o mundo, especialmente aqueles que foram batizados recentemente e que entraram para a comunidade da nação do Reino como cidadãos do Reino, filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Agora que a era do Reino está aqui, confiada ao Filho Indicado, e como o Filho Indicado herdou todas as coisas, de acordo com Apocalipse 21:7, que eu herdei todas as coisas como a filiação e a realeza, e a filiação por si só, todas as almas foram confiadas ao Filho. Todas as almas, toda a carne estão sobre o poder do Filho. A quem quer que seja que Ele dará a vida eterna. E a todos que lhe foram dados a Ele, Ele tem o poder para fazer isso. E agora não há mais confusão sobre isso. Que o Filho é o caminho, a verdade e a vida. Não é religião e não é denominação que é o caminho, a verdade e a vida. Antes que eu viesse, houve tanta confusão, porque todo mundo quer dominar, e todos nesses grupos de religiões e denominações querem monopolizar a Jesus Cristo. Então, cada um deles que coloca seu próprio grupo de religião e denominação diz que Jesus Cristo está lá. Então, é melhor que vocês o sigam. Talvez eles não digam diretamente que Jesus Cristo está lá, mas quando eles pregam sobre Jesus Cristo, você sabe, como se eles soubessem tudo sobre Ele e como se eles monopolizassem quem é Jesus Cristo. E é melhor para nós seguirmos. Não apenas uma religião e denominação, mas todas elas. Então as pessoas têm ficado bastante confusas sobre isso. E muitas dessas religiões e denominações que estão agora sem a vida espiritual do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, tentam enfiar garganta abaixo todas essas falsas doutrinas e falsos ensinamentos que eles têm. E a sua atração é a religiosidade externa, ou mostrar a forma externa de divindade. E outras, a ostentação de riqueza, e outras por aí afora, tentam mostrar números para constatar a base do porquê eles são os únicos que são chamados de verdadeira religião. Então vamos olhar para as religiões e denominações que prometem o céu para os seguidores. Isso será apenas para que tenhamos conhecimento sobre elas. Porque nós, na nação do Reino, como cidadãos do Reino, já sabemos que o Filho agora é o caminho, a verdade e a vida, agora que o Pai produziu um Filho. Mas agora que tenhamos conhecimento para lidar com essas pessoas, quando entrarmos em contato com elas, e você, como cidadãos do Reino, aqui na nação do Reino, serão usados pelo Pai para guiá-los, ensiná-los e iluminá-los. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa série de lições e maná de revelação que eu até mesmo já compartilhei antes. Então, outros tentam se gabar da sua expansão física, como muitas religiões no mundo hoje que dizem que eles
são o verdadeiro caminho para o reino dos céus, porque eles são muitos, bilhões de pessoas. Eles dizem, olha, estamos agora em bilhões, então nós somos o verdadeiro caminho para o céu. E até agora não nasceram no espírito de obediência à vontade do Pai. Essa é a tática e o engano de Satanás, Lucifer, o demônio, para manter as pessoas no cativeiro, no engano por milhares de anos. E o Pai queria lidar com eles e guiá-los para a verdade. Mas Satanás, Lucifer, o demônio, os manteve no engano. Olhe para essas pessoas, prometendo o céu para os seus seguidores. E ainda, eles são o anticristo. Quando o Pai disse, para não fazer nenhuma imagem de escultura, eles fizeram exatamente o oposto. O Pai disse, não se venda a eles e não os adore. Fizeram exatamente o oposto. Eles fazem imagens esculpidas, eles adoram, eles se prostram diante deles. Então vocês dizem que vocês são o caminho para o céu, porque vocês são muitos? Esse é um falso anticristo quando você segue tal ensinamento, porque é contraditório às palavras do Pai Todo-Poderoso, que nos julgará nos últimos dias. Por que isso é tão importante? Que voltássemos à verdade da palavra do Pai. E isso é muito importante porque ele esteve aqui há 2000 anos atrás e pagou o preço para produzir um filho da raça adâmica decaída. E por que isso é tão importante? Porque se não voltarmos às suas palavras, serão essas mesmas palavras que nos julgarão ao invés de nos salvar. Ele disse em João 5,39, vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. E ele disse também em João 12,48, aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu proclamei, essa o julgará no último dia. As palavras que eu tenho falado te julgarão nos últimos dias. Como você pode não saber disso? Como você pode deixar de lado as palavras do nosso Salvador? Eles apresentaram um falso Jesus Cristo para nós. Embora muitos tenham sido enganados pelo grande número de seguidores que eles têm, você sabe que isso não deveria nos levar ao engano. Também não deve ser uma venda aos nossos olhos para a verdade da iluminação. Que muitos ou poucos, ou um grande número de pessoas ou não, isso não é a base da salvação. A base da salvação é o que as palavras de Deus dizem. É o que o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Todo-Poderoso, diz, porque Ele é o único que vai julgar o mundo inteiro. E é a Ele que vamos encarar. Essas são as palavras que nos julgarão nos últimos dias. Alguns, vocês sabem, se gabam de sua prosperidade, a prosperidade do mundo. Essa é a tática do diabo para enganar os homens, usando a religião dizendo que eles são as maiores e mais ricas religiões, que eles constroem muitas catedrais e assim por diante. E dizem que não tem necessidade de nada. Mas, se você olhar e pesquisar as Escrituras e comparar o ensinamento deles com as do verdadeiro Jesus Cristo e olhar como eles se comportam, você pode dizer que não há nada além da verdade da palavra. Como, por exemplo, Jesus Cristo é só um homem. Eles rejeitaram João 1:1, João 1:14, Mateus 1:18 a 21. Embora vocês sejam prósperos, e embora vocês sejam os maiores e os mais ricos no mundo, isso ainda não seria as bases da sua salvação. A salvação ainda está de acordo com a vontade do Pai, seguindo o que Ele disse. Então outros contam com religiosidade externa, alguns memorizam a Bíblia, eles curam doenças, falam em línguas e fazem obras maravilhosas. Algumas religiões abominam o uso de cosméticos. Alguns acham que as mulheres que usam maquiagem não são salvas. Outros dizem que usar maquiagem é um sinal de baixa espiritualidade. Interpretando as Escrituras Sagradas, é necessário ler o contexto dos versículos. Mesmo que há muitas histórias contadas na Bíblia,
onde as mulheres envolvidas com transgressões usavam perfumes ou cosméticos. Isso não significa que todas as mulheres compartilham o mesmo pecado. Para citar algumas, o livro de Lucas nos fala sobre uma mulher com um cabelo longo, cujos pecados eram muitos. Lucas 7, 37 a 47. Mas isso provaria que todas as mulheres que têm cabelo grande são pecadoras? Então, se você as unir todas juntas em uma e dizer, você não tem um cabelo grande, você não é justa. Isso aqui em Lucas 7, 37 a 47. É uma mulher com cabelos longos, e a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Então, se você for até esse tipo de raciocínio, se você permanecer nessa linha de raciocínio, você concluirá e terá a prova de que todas as mulheres que têm o cabelo longo são pecadoras. É uma linha errada de raciocínio, e essa é uma conclusão e lógica errada. Isso não faz sentido, porque isso não é a base da salvação. Provérbios 7 a 17 menciona uma prostituta usando perfume. Mas isso prova que todas as mulheres que usam perfumes são prostitutas? Minha mãe ama perfume. Ela não é uma prostituta. Até Oséias 2 a 13 nos fala sobre a esposa infiel que usava joias. Mas isso não prova que todas as mulheres que usam joias são infiéis. É claro que não, porque a minha mãe usava joias. Mas eu não posso citar qualquer outra mulher em minha vida que eu tenha visto que era mais fiel ao marido do que a minha mãe. É o motivo, as atitudes, a intenção do coração que podem definir certo ou errado. Algumas religiões abominam o uso de joias, que se você usar joias, você é um pecador, você não vai para o céu. Há 2 versículos separados no Novo Testamento que, à primeira vista, parecem ensinar contra o uso das joias. 1 Pedro 3,3. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. 2 Timóteo 2,9. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. Se Deus é contra o uso de joias, por que encontraríamos todas essas referências a joias na Bíblia? Do Novo Testamento, assim como no Velho Testamento. Números 31, 50. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahweh aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nossas próprias vidas diante do Senhor. Porque os israelitas, incluindo o sumo sacerdote, usavam ouro. Mesmo homens como Daniel e José usavam ouro. Diante disso, por ordem do rei Belsazar, vestiram Daniel com um manto real vermelho púrpura, condecoram-no com uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em autoridade e poder no governo do reino. Gênesis capítulo 41, versículo 42. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. E por quê? Por causa da interpretação errônea de 1 Pedro 3,3 e 1 Timóteo 2,9, que eles leem o texto, mas não o contexto. A palavra de Deus aqui diz que se você confiasse apenas em sua beleza, porque só estão vestindo roupas, mas você não está bonito por dentro, ele diz, o que será que essa beleza exterior fará por você? O que esse ouro fará com você? Ou o que aquele brinco ou aquele bracelete irá fazer por você? Eles estavam enfatizando primeiro para ser bonito por dentro, e então você também pode ser bonito por fora. Não é o uso de joias por dizer que é mal. É a confiança de ser bonito na aparência exterior, mas não por dentro.
Essa foi a lição ensinada em 1 Pedro 3:3 e 1 Timóteo 2:9. E essas pessoas são tão desprovidas de entendimento que quando eles interpretam as Escrituras que eles achavam que sabiam, mas na verdade não sabem. Porque, em geral, o Pai está sempre olhando dentro de nós, sendo um Espírito. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós no interior primeiro. Esse povo que Paulo estava falando, as mulheres que o Paulo estava falando, confiavam apenas na aparência exterior da beleza, ao invés do interior primeiro. O que é errado aos olhos do Pai. O que fará de você um hipócrita. Você é tão bonito por fora, mas você não é no interior. Então essa foi a essência da lição de Paulo quando ele contou isso. Mas você sabe que esse povo interpretou isso porque eles se equivocaram com essa doutrina errada e equivocada de que se vestir e se preocupar com o externo, se vestir de joias, se maquiar, está errado. O que está errado é a sua interpretação sobre isso, porque você negligenciou a parte espiritual dessa lição, que nos ensina que a beleza vem de dentro primeiro antes que venha do lado de fora. Algumas religiões abominam mulheres usando calças. Deuteronômio 22:5 é mal interpretado e é mal citado por outras religiões. E eles fizeram a aparência externa de divindade a base da sua salvação. Essa é a denominação de onde eu vim. Na denominação pentecostal, e que tem sido meu tópico aqui hoje, e que é a interpretação errada de tentar atribuir suas doutrinas ao que a palavra de Deus diz, que é desalinhada e mal interpretada e mal orientada. Estamos agora na era do reino e vamos fortalecer a verdade que importa, que aos olhos do Pai Todo-Poderoso é o seu espírito dentro, não fora primeiro, mas o interior de você. Quem é você por dentro? Você é o filho do Pai? Você está focado em fazer a sua vontade? Porque você é um filho do Pai. Mesmo filho e filha, isso é o que é mais importante para o Pai. Em Deuteronômio 22:5, a mulher não deverá usar roupas masculinas e o homem não se vestirá com roupas de mulher, pois eu, teu Deus, tem aversão por todas as pessoas que assim procedem. Qual é o contexto disso? O contexto disso é que Israel entrou em uma terra onde havia muitas tribos pagãs ao redor, e eles também tinham religiões, e uma dessas religiões que os israelitas encontraram são as tribos que tinham uma forma pagã de adoração. Existiam pessoas que se travestiam, que entravam e que era uma forma de ritual ou adoração. E que quando vocês chegavam a esses rituais pagãos e templos pagãos, se você fosse uma mulher, você tinha que trocar suas roupas por roupas masculinas. E se você fosse homem, você tinha que trocar suas roupas por roupas de mulher antes que você possa ser aceito dentro do templo para realizar seus rituais no templo e adoração pagã. Esse é o contexto que eles não nos disseram. E esse é o contexto histórico do porquê o Pai disse aos israelitas para não fazer o que esses pagãos estavam fazendo. Agora, interpretando nos nossos tempos modernos, essas pessoas foram ao extremo de dizer: não usem o que pertence a homem, ou um homem o que pertence a uma mulher. Isso é uma verdade natural. A gente não costuma fazer isso. Mas dizer que todos os tipos de roupas que nos dividem são apenas para homens, não para as mulheres, é tão errôneo quanto a Trindade que substitui o Santíssimo. É tão errôneo quanto dizer que a santidade exterior é melhor que a santidade interior.
É tão errôneo quanto fazer com que Deus seja três, sendo que é só um. É tão errado quanto isso. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Não seja como os pagãos e não realize seus rituais, porque é uma abominação para o Senhor esses atos que dedicam aos deuses pagãos. Agora, quando você vai para uma loja de departamento para comprar roupas, você vai para o departamento dos homens, você vai para o departamento de mulheres. No departamento de mulheres, você encontra roupas. Algumas calças de mulher, só porque ela é diferente, você não pode usá-las, porque essas pessoas restringem a interpretação de dizer que essa é uma abominação, porque Deuteronômio 22:5 diz para não fazer isso. Eles fizeram a própria interpretação. Então deixe que a palavra de Deus tenha sua própria interpretação, em vez de tirar dela o contexto. Eu estou tentando esticar essa ideia e questionar um pouco, porque eu quero que você saiba que essa doutrina errônea, a base da salvação deles, não é nada além de um lixo. Não é senão um sacrifício inútil para as mulheres. Tem muitas mulheres, vocês sabem, quando elas viajam, eu tenho pena delas. Elas andam de ônibus e caminhões e assim por diante. Elas vão para as montanhas vestindo saias. E não é pecado para eles andar em ônibus vestindo saias. Os homens seguindo elas e vendo suas roupas íntimas. Em vez disso, não use calça, porque isso pertence a um homem que, você sabe, existem roupas femininas que são diferentes, que não são destinadas para homens. Essas são para as mulheres. Então, eu vou te perguntar, quando você vai para a loja de departamento e você é uma mulher ou uma menina vestindo calças para as mulheres, que é diferente ali nas pernas, que é diferente, que é destinada a um homem ou mulher, você pode dizer para uma mulher. Então não é mesmo normal para mim usá-las, porque ela é destinada para você. Mas como elas são diferentes, não significa que eu estou cometendo uma abominação. Isso é uma vestimenta para as mulheres. Então vocês sabem, coisas muito simples e comuns que podem ser resolvidas pelo senso comum, essas pessoas não podem resolver, porque estão tão cegas por sua intolerância e usam isso como uma ideia ou base da sua salvação, aprisionando muitas pessoas em sacrifícios inúteis. E eles acham que eles serão salvos por isso. Você sabe que a lei mosaica, no entanto, trata de um tema de se vestir. Deuteronômio 22:5 faz parte da lei mosaica que a troca de roupas, no versículo, se refere a um culto que tinha como intuito de se travestir. Isso é, quando o homem poderia se vestir como mulher e a mulher como homem em adoração aos seus deuses. A prática envolvia idolatria e por isso foi estritamente proibido. Esse era o contexto do qual eles não sabiam. Eles fizeram doutrinas com isso e aprisionaram tantas almas em sacrifícios inúteis que eles achavam que poderia os salvar. Se isso pudesse nos salvar, se essa fosse a verdade e nos salvasse, eu seria a primeira pessoa a fazer isso. Mas por que eu desafiei isso? Por um exame minucioso. Essas pessoas têm um pensamento limitado e eles interpretam as Escrituras de acordo com a sua própria interpretação e não de acordo com o Pai. E você sabe, fazendo isso, se tornaram hipócritas, tão focados na forma exterior da santidade e não no interior. Por dentro eles não se arrependeram. Por dentro estão cheios de frutos da carne. Mas do lado de fora, você sabe, eles parecem as pessoas mais santas. E se você simplesmente não gosta deles, eles vão te julgar, o que é errado. Então, a segunda pergunta é a seguinte: no meio de todas essas confusões, como saberemos quem transmite a verdade, pastor? Entre esses ensinamentos das religiões e denominações, quem transmite a verdade? Bem, na nação do reino, você não faz mais essa pergunta, porque sabemos quem é o filho indicado, produzido pelo Pai nos últimos dias, que foi enviado ao mundo
como o poder da autoridade do Pai para a salvação aqui nessa terra hoje, como João 5,39, como mencionado aqui há pouco tempo. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Nessa geração, o Filho indicado de Deus foi enviado como a imagem do Pai invisível para dar iluminação para as pessoas sobre a verdade da salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Nesses últimos dias, o Pai falará ao povo somente através do Filho, não dos profetas, nem servos, nem escravos. Ele só falará a esta geração de pessoas através do Filho. E agora ele produziu um Filho, indicado por ele para ser a sua voz audível. Portanto, nunca erraremos com o Filho, porque o Filho defende as palavras do Pai, que é o arrependimento genuíno e absoluta obediência à vontade do Pai. Esta é a verdadeira base da salvação. Vejam em Mateus 7, 21. Sim, pastor, em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? Versículo 23, então lhes declarei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Muito claramente o Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, já estabeleceu a base da salvação que eu repeti tantas vezes, que é fazer a vontade do Pai. A base da salvação não é religiosidade. Não são nem mesmo os dons do Espírito de profecia, de expulsar demônios e nem fazer obras maravilhosas. Não é nada disso, mas apenas fazer a vontade do Pai. A Santíssima Trindade é a vontade do Pai? Não é? Então, se você estiver envolvido nesses dons do Espírito, de ministrar aos pobres ou ministrando para curar os enfermos, ministrar para expulsar demônios, e você faz isso, a sua credencial e licença para entrar no céu, você será grandemente desapontado nos últimos dias, porque você não está fazendo a vontade do Pai. Volte para a vontade do Pai, não esconda o Santíssimo. Tire a doutrina da Santíssima Trindade e coloque o Santíssimo. Essa é sempre a minha mensagem. E para você que crê que Jesus Cristo é apenas um homem, volte para João 1:1 e João 1:14. Esses versículos, se você procurar nas Escrituras, vão condená-lo nos últimos dias, e você não será capaz de responder ao Pai corretamente. Se ele é apenas um homem, quem era o seu pai na terra? Quem era o seu pai biológico na terra? Vocês não produziram isso até agora, porque vocês não podem. Ele não tem um pai na terra. Seu pai biológico é Deus. E se é Deus, então ele não é somente um homem. Ele foi a palavra feita carne. E essas pessoas já cometeram esse erro de colocar essa doutrina, e é muito difícil para eles para aceitar isso. É muito difícil para eles receberem isso. Eles vão apenas continuar nessa falha e nesse erro, em detrimento das almas que os ouvem. E eu espero e oro para que um dia essas almas sejam capazes de me escutar, para que elas possam sair da armadilha do engano e em seguida ser capazes de adorar ao Pai livremente, em liberdade e em verdade. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai te libertar? A verdade. A verdade que ele não é somente um homem, ele foi a palavra feita carne. Essa é a verdade. Então, se você está fazendo tudo isso, obras maravilhosas, expulsando os demônios e etc., e você não está na vontade do Pai, meus irmãos e irmãs, acordem agora, porque você vai ser desapontado quando o Pai disser, então lhe declarei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. A única maneira de voltar à vontade do Pai é a obediência absoluta à sua perfeita vontade, pelo arrependimento,
ou entrega da nossa vontade humana, que é a semente da serpente. Lucas capítulo 13, versículo 3 diz: Pois eu vos asseguro que não, todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. O arrependimento é a chave para a sua salvação. Erradicando a semente da serpente e recebendo a nova semente da obediência à sua vontade, de acordo com João 3,5. E então você estará no seu caminho para a maturidade espiritual, que é a verdadeira base da salvação. Obediência à vontade do Pai. O que acontecerá com as pessoas da era da igreja se elas continuarem a se recusar a ouvir a sua mensagem, pastor? A era do reino, que agora está aqui, é usada pelo Pai como ministério para julgar o mundo através do Filho indicado. 13 de abril de 2005 marca o começo do dia do Senhor. Isso não é mais o dia dos homens. O julgamento chegou para a maldade dos homens. Religiões e denominações não lhe garantirá a salvação, porque a única base de salvação é pelo arrependimento e obediência à vontade do Pai. Se eles não concordarem com isso, eles já foram julgados, porque eles são desprovidos de verdade espiritual. Eles foram deixados para trás. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Vejam em João 12:48. O que ele diz? Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Então, o que você vai dizer? Confiar nos seus dogmas, doutrinas? Confiar em algo parecido, que ele não disse? Ainda que é popular você confiar na Santíssima Trindade, você confia na sua grande religião que diz Jesus Cristo é somente um homem? E muitas outras falsas doutrinas, muitas outras. Aqueles que dependem em santidade externa, que falam dos cabelos longos, ou não usar joias, vestimentas ou cosméticos, porque se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você confiar em tais coisas, e você não está fazendo a vontade do Pai, que é a obediência à sua vontade pelo arrependimento, onde vou colocá-lo? Onde eu vou encontrar você? Você não se encontrará no céu. Você vai se encontrar na destruição. Você vai se encontrar na destruição do inferno. Como ele disse, que há um quem o julgará nos últimos dias. A palavra que ele falou nos julgará. Quem é o instrumento do Pai em julgar o mundo hoje? Naturalmente o Filho. João 5:22. Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. As palavras que eu estou falando, as doutrinas, a verdade, o maná de revelação, é isso que está julgando o mundo hoje. Se eles não se alinharem a esta mensagem hoje, um dia eles estarão diante dele. Grandes líderes religiosos, grandes religiões e líderes de denominação. Haverá apenas uma pergunta a você. Você fez a minha vontade? Nós expulsamos demônios, nós fizemos obras maravilhosas. Estas não são as bases da salvação. As bases da salvação é a obediência à vontade do Pai. Como você pode dizer que é obediente à vontade do Pai quando você coloca isso de lado? Você escondeu, você distorceu, você contradisse isso, você se opôs a isso, você mudou o que ele disse. E como você vai encará-lo e dizer, vamos ser salvos, sendo que a base da nossa salvação é a obediência às suas palavras? E hoje, todos os filhos e filhas que estão presos nas religiões e denominações, me ouçam, porque você vai ouvir a minha voz, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos, vocês que não se arrependeram estão nos túmulos, ouvirão a sua voz. E saíram os que tiveram feito o bem, aqueles que se arrependeram estão escutando a minha voz na ressurreição da vida. E aqueles que tiveram praticado o mal, aqueles que não aceitam a minha mensagem, ao invés disso, insultam e maldizem sobre a ressurreição do juízo. Vocês já foram julgados como injustos. Injustos se vocês não aceitarem a mensagem do Filho, em arrependimento, erradicando a semente da serpente e recebendo uma nova semente de obediência à vontade do Pai. O crescimento espiritual continuará até que nos tornemos filhos e filhas que herdarão todas as coisas, que é a filiação e a realeza.
Então, seremos seus filhos e filhas, e Ele será nosso Pai e nosso Deus. A menos que você passe por isso, não há salvação. Agradeço ao Pai que hoje esta iluminação tenha chegado e a todos aqueles que estão assistindo, especialmente você, novos membros do reino, recém-batizados no reino, que foram chamados e escolhidos também. Espero que nesta série de Maná de Revelação e Lições, você cresça profundamente, que você cresça em conhecimento, sabedoria e entendimento das palavras do Pai e da vontade do Pai na sua vida. Que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês. Até a próxima lição.